mas estão todas morrendo com todos os tipos de doenças, todas sendo vitimadas por assaltos, violências, desastres, porque estão todas pecando no anátema. Foram num cartório e registraram uma organização e deram o nome de igreja. A igreja são os anjos de Deus. São as pessoas que morreram para esse mundo e ressuscitaram para Deus. E o Senhor diz que os ressuscitados de Deus são como os anjos do céu. A igreja são os anjos do Senhor. São o povo santo do Senhor. E santidade não se consegue num cartório, não se compra na loja. O Senhor diz: necessário vos é nascer de novo. Necessário é renunciar tudo o que se constitui como obstrução para o seu alto relacionamento com Deus. Estamos transmitindo a palavra do Evangelho Eterno. Minhas amigas, meus amigos, minhas amiguinhas e meus amiguinhos, gentinhas e gente grande do meu Brasil. Você está na Super Rádio HD TV, com o Sumo Pontífice de Deus e a palavra do Evangelho Eterno. Somos a caravana de Abraão, levando a todas as nações a paz, a saúde e a vida eterna, pela integração ao reino de Deus, onde não há doença e nem morte. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa aqui pela internet. Convide os amigos a assistir os nossos vídeos. Vamos ficar agora com um pouco de música e voltamos a falar de coisas muito importantes. Volto já já. Determinou a sua cura. Cristo já determinou a sua cura. É só você ligar pra receber a tua bênção. Cristo já determinou a sua cura. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Encontrareis descanso para sua alma. Encontrareis descanso para sua alma. Precisar que o crente vai chorando e até tropeçando com pesos do jugo. Mas depois ele volta cantando a Deus, glorificando em nome do Senhor. Refrigério que vem da palavra do Senhor. Refrigério que vem da palavra do Senhor. Que vem da palavra do Senhor. Cristo já determinou a sua cura. Cristo já determinou a sua cura. É só você ligar pra receber a tua bênção. Cristo já determinou a sua cura. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Encontrareis descanso pra sua alma. Encontrareis descanso pra sua alma. Precisar que o crente vai chorando e até tropeçando com peso
vem da palavra do Senhor, refrigério que vem da palavra do Senhor, que vem da palavra do Senhor. Muito bem, nós estamos continuando com a nossa programação, minhas amigas, meus amigos, gentinhas e gente grande de todo o Brasil. Você está com o Santo Pontífice de Deus e a palavra do Evangelho Eterno. Eu gostaria de deixar essas perguntas para vocês ligarem para aprender os ensinos da palavra de Deus sobre o que realmente acontece às pessoas após a morte. Está aí uma pergunta curiosa e milhões de pessoas têm curiosidade em saber. As seitas que estão no anátema de Deus, os segmentos educacionais de fé, que estão todas incluídas no anátema de Deus, dão cada um o seu parecer. Mas eu, como sumo pontífice de Deus, sumo pontífice sagrado de Deus, eu prefiro ficar com a instrução da Santa Escritura Sagrada. Porque na instrução da Santa Escritura não há sombra de dúvida. É preciso você entender que as traduções que nós usamos hoje da Escritura Sagrada é a tradução que vem através do compêndio de livros, ao qual se dá o nome de Bíblia Sagrada, passou por vários métodos de escrituração, começando lá no passado pelos pergaminhos e depois pelo início da literatura, através do sistema de livros compilados, onde os impressos eram feitos através de linotipia, ou seja, eram escritos com letras de chumbo. E quando escreviam os textos da Escritura Sagrada com letras de chumbo, havia extravios de versículos. Então você encontra no compêndio da Bíblia versículos deslocados, onde você está lendo e percebe que ficou faltando alguma coisa naquela leitura. E lá na frente você vai encontrar, às vezes até num outro livro, aquele versículo que estava faltando ali, e quando perceberam que sobrou num canto um versículo, não sendo pessoas espirituais, sendo apenas gráficos, empregados de gráfica, eles então colocavam o versículo no lugar mais adequado que eles achavam. Isso vocês vão aprender no nosso curso de educação sobre a Escritura Sagrada, na nossa sala de educação. E todos são convidados a participar na sala de educação, ou então você liga e dá o seu nome completo e o seu número de identificação como dizimista de Deus. Você dá o seu número de identificação como dizimista de Deus e a gente passa para você as informações sobre a Escritura Sagrada. Porque a palavra de Deus, ela não é livre para todas as pessoas. Vamos provar isso para você na Escritura Sagrada, que o Senhor não ensinava as pessoas todas. Os ensinamentos sagrados eram passados somente para os apóstolos e aquelas mulheres que eram assíduas junto com o Senhor na obra do Evangelho. Então ele tinha as suas reuniões particulares, onde ali ele dava o verdadeiro ensino. Observe que a Escritura fala: porque o Senhor fala conosco abertamente, e com o povo o Senhor fala através de parábolas. Então, o Senhor, quando conversava com o povo, falava com parábolas, mas quando conversava com a igreja, ele falava literalmente para que eles entendessem, porque eram pessoas de renúncia, pessoas que ele podia dizer: minha mãe e meus irmãos são estes que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então ele tinha uma identificação dos seus discípulos. Como você vê o Pedra, o discípulo a quem o Senhor deu o nome de Pedra, ele fala para o Senhor:
E nós, Senhor, que deixamos tudo para te seguir, para fazer a tua vontade, o que nos espera? O futuro. Ele diz: vós julgareis as 12 tribos de Israel. Vós julgareis as 12 tribos. Esse ensinamento, ele é completamente apagado para as seitas do anátema, porque eles se dão o nome de apóstolos, mas na Escritura não tem 13 apóstolos, na Escritura não tem 14 nem 15, na Escritura só tem 12 apóstolos. A hierarquia apostolar é constituída de apenas 12 homens, nem 11 e nem 13. Esse é o ensinamento da Escritura. Isso a gente pode estar passando para vocês para tirar uma luz sobre o que é o verdadeiro evangelho, que seitas poderosas que estão aí, são detentoras de canais de TV e detentoras de uma imensidão de congregações que eles têm, e tem até escola de profetas, mas não entende absolutamente nada de Escritura Sagrada. São pessoas treinadas para a divulgação, para se enquadrar a sua alma no anátema, trazendo a morte, a destruição de você e da sua família. Cuidado. Então o Senhor, quando conversava com os seus discípulos, ele falava abertamente. Quando falava com o povo, falava por parábola, salvo algumas colocações que eram necessárias falar abertamente. Então, o que realmente acontece com as pessoas após a morte? Você vai ligar no nosso telefone e vai se cadastrar para participar das nossas reuniões e aprender as grandezas da Escritura Sagrada. Outra pergunta: o que é ser um pontífice de Deus? O que significa ser um pontífice de Deus? Você vai ligar no nosso telefone e se cadastrar para participar das nossas reuniões de educação da fé. Outra pergunta: quando começa a verdadeira vida eterna? Quando começa a verdadeira? Muitos acham que já está por aí. Outros acham que é a hora que a pessoa morre. E outros acham que é depois do purgatório. Finalmente, quando começa a verdadeira vida eterna? E mais esta pergunta é importantíssima. É a pergunta que mais impressiona os povos e até mesmo aquelas pessoas que estão vinculadas nas seitas do anátema, que elas são dizimistas, lá na seita do anátema, elas levam oferta, elas contribuem para a divulgação daquela seita, a qual ele dá o nome de igreja, mas não é igreja, não é, porque ela só existe porque existe no cartório. Ela não tem a qualificação que Cristo constituiu para a identificação da igreja. Não são pessoas que nasceram de novo e que eles nem sabem o que é nascer de novo. Como identificar a verdadeira igreja de Cristo? É muito fácil, né? Está na Escritura Sagrada, mas as pessoas não querem se submeter à exigência de Deus para que a pessoa faça parte da Santa Igreja. Os profetas anunciaram que o Cristo viria e habitaria entre os homens. E uma das identificações do Cristo, quando ele viesse, os profetas disseram: quando ele vier, os doentes serão curados, os cegos passarão a ver, os coxos passarão a andar. E não é isso que está acontecendo nas seitas do anátema. Fala-se muito em Deus,
Fala-se muito em Deus, mas estas evidências não existem no meio deles. Então você percebe que as pessoas vão arrastando a muleta e voltam todo dia arrastando a muleta. Elas vão de cadeira de roda e voltam todo dia de cadeira de roda. Elas vão com o câncer e de repente até o líder a quem eles dão o nome de pastor, ou de capelão, ou de padre. A maior parte daqueles que dão o nome de padre não sabem nem o que significa a palavra padre. Padre, na língua espanhola, quer dizer pai. Na língua romana, quer dizer pai. Mas pai, para um ministro de Deus, só tem validade a pessoa ser pai. É ser a personificação de Deus. Se a pessoa não tem pacto com Deus, não tem nela o pacto de Abraão, não existe nela qualificativo paternal. Não existe qualificativo paternal. O que existe é muita pouca vergonha, muita miséria no meio desse povo que são adeptos dessas pessoas que dão o nome de padre. Muita doença, muito assalto, muito crime. E eles levam a simbologia da cruz. A cruz não era uma bandeira de martírio do povo judeu. Era dos romanos. O Cristo não foi condenado por Roma. O Cristo foi condenado pelos judeus. Ele foi levado para avaliação. Pôncio Pilato enviou ele para César, para Herodes, para que Herodes decidisse sobre a morte de Cristo. E Herodes disse: não tenho nada contra esse homem, não vejo nele nenhuma condenação. E mandou também para César. César disse a mesma coisa. E ficou na mão dele. Ficou na mão dele, para ele decidir. Mas Deus deu um sonho para a esposa dele. E a esposa contou o sonho para ele. Então ele entrou decidido a soltar o Senhor. E quando perguntou: tu és o Cristo, o Filho de Deus? O Senhor não deu resposta, porque se desse a resposta, ele podia soltar o Senhor. E se ele soltasse, muitos cumprimentos proféticos poderiam cair por terra. Então o Senhor não deu resposta, simplesmente disse: tu dizes. Respondeu ele: tu dizes. E ele então lavou as mãos e perguntou para os judeus: o que nós fazemos com ele? E os judeus disseram: mata. E Pilatos perguntou: e o sangue dele? Quem responde pelo sangue? Os judeus disseram: o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E esqueceram dessa palavra. E o Senhor então foi pendurado no madeiro, porque estava escrito na lei judaica que quem se atrevesse contra o templo de Deus deveria ser pendurado no madeiro até a morte. E apresentaram no tribunal duas testemunhas delatando contra o Senhor que ele havia dito que destruiria o templo de Salomão, o templo reconstruído por Neemias e Esdras, sobre as autoridades do rei Ciro da Pérsia, do rei Artaxerxes e do rei Dario. Foi reconstruído o templo, mas era o mesmo templo. E ele estava escrito na lei
editada por permissão do Senhor, que quem se levantasse contra aquele templo seria pendurado no madeiro até a morte. Com a diferença que eles mataram ele. Penduraram, mas ele não ficou pendurado até a morte. Eles mataram ele no madeiro. Então, Cristo foi morto, não por Roma, foi morto pelos judeus. O que os romanos fizeram? Fizeram para cumprir a ordem estatal. Por isso que o Senhor disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eram homens comandados pela milícia do poder romano. Mas a morte foi feita de acordo com a lei judaica. Ele foi pendurado no madeiro e não numa cruz. E nas traduções da Escritura, que primeiramente teve o trauma de tradução do hebraico e do aramaico para as línguas europeias, e depois das línguas europeias para a língua portuguesa, para a língua do Brasil, que é a outra fraude. O Brasil não tem nada de língua portuguesa. O que o Brasil tem é um misto de misturas de línguas, que agora predominando com grande escala o inglês. Mas não tem nada a ver com a língua que se fala em Portugal. Então é uma fraude. Mas essa língua que eles dão o nome de língua portuguesa, a qual a Escritura está atualmente, o compêndio que dá o nome de Bíblia, que é impresso de acordo com a grafia e homilética da língua portuguesa, onde a doutrina do ensinamento sagrado, para se dar lugar à homilética da língua portuguesa, a doutrina ficou praticamente apagada. Só para aqueles que não conhecem, não têm pacto com Deus. Mas nós temos como provar, dentro da Escritura Sagrada, a verdadeira doutrina, o verdadeiro Evangelho de Cristo, onde você tem respostas perfeitas sobre como identificar a verdadeira Igreja de Cristo, o que realmente acontece com as pessoas após a morte, o que é ser um pontífice de Deus e quando começa a verdadeira vida eterna. Pode haver comunhão entre vida eterna e morte? Pode haver comunhão entre a vida eterna e as doenças e os desastres? Você vai aprender sobre a palavra do Senhor, na luz do Evangelho Eterno. Ligue 11 2275 3267 e participe da Liga Parceiros de Deus pela Erradicação do Câncer. Participe dos ensinamentos sagrados da Santa Igreja do Senhor. Amém? Vamos continuar com um pouco mais de música. Penetrar a luz, aleluia. Deixa penetrar a luz. Se a gloriosa luz de Deus penetrar em você, tu verás que tu serás muito mais feliz. La 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 la. Se a gloriosa luz de Deus penetrar em você, tu verás que tu serás muito mais
mais feliz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz. Se a gloriosa luz de Deus penetrar em você, tu verás que tu serás muito mais feliz. La 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 la. Se a gloriosa luz de Deus penetrar em você, tu verás que tu serás muito mais feliz. La 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 la. Se a gloriosa luz de Deus penetrar em você, tu verás que tu serás muito mais feliz. É isso aí, estamos com a nossa programação, levando para vocês a palavra do Evangelho Eterno. Minhas amigas, meus amigos, minhas amiguinhas e meus amiguinhos, gente, gentinhas e gente grande do meu Brasil. A partir de agora, você pode ser uma pessoa muito rica em bênçãos, prosperidade financeira e perfeitamente saudável, porque agora você está perante a santa e verdadeira Igreja de Deus. Num próximo capítulo, num próximo vídeo, nós vamos estar transmitindo sobre a marcha da Igreja, a história da Igreja, como foi a Igreja de Deus no passado e como foi nos dias de Cristo. E quando Cristo ascendeu, Cristo foi para o céu, e dali por diante, como foi a continuidade da Igreja de Deus e o caráter da Igreja. É muito importante você conhecer isso. Não é importante você ir numa igreja. É importante você saber o que é ser a Igreja de Deus. Porque não adianta você ir e não ser. Porque se você vai num lugar, a igreja não se vai à igreja. A igreja são pessoas. Pessoas que renunciaram a esse mundo para estar à predisposição da vontade de Deus. Isso é a Igreja de Deus. A igreja não é um título, não é uma carteira, não é uma identificação cartorial. É a identificação da presença de Cristo entre os povos. A Igreja de Deus é a presença de Deus entre os povos. Quando Israel pecou gravemente contra Deus, depois de todas as batalhas que Deus teve para tentar sustentar a honra e a postura do povo de Israel, e muito especialmente o povo judeu. Eles não tiveram jeito, não houve condições. Então o que acontece? Deus entregou eles sob o poder babilônico. E veio o rei da Babilônia com seus exércitos e levaram o povo de Israel, o povo judeu, sob condenação de ficar cerca de 70 anos no cativeiro da Babilônia. Quando Israel foi para a Babilônia, o povo do sacerdócio foi confinado na terra da Síria, sob o poder sírio.
a tribo judaica, o povo judeu, da tribo de Judá, porque eram 12 tribos, 11 e mais uma que era a tribo de Judá. A tribo de Judá, que tinha aversão ao negro, tinha aversão ao negro por causa da história da raça negra naquela época. A história nunca mudou. A história da raça negra nunca mudou. Mas o que o povo babilônico fez? Confinou a tribo de Judá sob o poder de Assuero. E eles foram, então, exilados entre as 127 províncias da Índia, do misturado povo da Índia, que era a maior parte raça negra. E lá Israel passou por maus bocados. Lá o povo judeu passou dificuldades. Mas por ser o povo eleito do Senhor, quando você lê o livro de Esther, você tem lá um relato impressionante da grande vitória do povo judeu, mesmo naquelas condições. Mas depois voltaram, 70 anos, voltaram e reconstruíram o templo que Nabucodonosor tinha destruído através de seus exércitos e continuaram fazendo o que Deus não gostava. Então, novamente, Deus tirou deles a autocracia e deixou eles sem rei. As intrigas deles gerou a divisão entre eles, onde eles tinham o rei de Israel e tinha também o rei de Judá. Primeiramente caiu o rei de Israel sob o reinado de Acabe e depois caiu também o rei de Judá. E finalmente Israel ficou sem rei. Voltaram 70 anos depois, reconstruíram, mas não tinham mais rei. E finalmente veio o rei da Síria, novamente contra Israel, e numa diplomacia com o Império de Roma, acamparam Israel. Israel ficou sob domínio de Roma. Nós vamos continuar falando sobre este assunto importante, que é a marcha da igreja. O que aconteceu? Lá na Babilônia, quando o rei da Babilônia, vendo que o povo de Israel era um povo robusto, um povo abençoado, saudável, o rei da Babilônia falou: nós vamos separar dentre os povos que vieram trazidos de Israel, os moços mais bonitos, mais cultos e mais apresentáveis, para que sejam escravos aqui dentro do palácio da Babilônia. Escolhe os bonitos, os presenciáveis, que têm ótima presença, que têm cultura, para que eles fiquem dentro do palácio e comam da nossa comida que se come no banquete do rei. E eles sejam instruídos em toda a sabedoria do palácio do rei, para que sejam escravos aqui dentro do palácio. E de todo Israel que foi para aquele lugar, tinha 4 rapazes, Sadraque, Mesaque, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram: tudo bem, mas não vamos comer das comidas que o rei come, porque são comidas que Deus não quer que nós comamos. São comidas que um homem de Deus não pode comer.
este ensinamento fala-se nas seitas do anátema muito em Daniel. Usam Daniel para fazer cânticos com o nome de Daniel. Mas estas qualidades de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não querem para eles. Estas qualidades eles não querem para catequizar as pessoas. Eles usam as vitórias de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando o rei da Babilônia constituiu uma estátua de ouro e disse: nós vamos tocar todos os tipos de música. Nós vamos tocar todos os tipos de música. E quando terminar de tocar as músicas, nós queremos que todo joelho se dobre perante a grande estátua de ouro. Mas ainda estava lá os três rapazes, Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele disse: nós não vamos nos curvar perante a estátua de ouro, porque a lei do nosso Deus não nos permite prestar culto e nem reverência a estátuas de ouro, a deuses pagãos. E foram condenados. Quem não se curvasse seria lançado dentro da fornalha de fogo. E eles disseram para o rei: nós não vamos nos curvar, porque Deus nos livrará. E se Deus não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que nós não vamos nos curvar. Eles tinham plena confiança que ainda que morressem, seriam restaurados. Eram só 3. O Senhor, quando esteve aqui exercendo o seu ministério pessoalmente, ele continuou aqui exercendo o ministério, mas agora através da minha pessoa e da pessoa das suas pessoas que lhe são fiel à sua palavra. Ele disse: largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição eterna. Apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Dando a entender aos seus discípulos que deveriam entrar pela porta estreita. Se você vê uma porta muito larga, cuidado. Hoje as seitas, eles não somente têm uma porta larga, como tem seitas aí que tem um monte de porta. Tem todos os meios para a pessoa entrar. E entram de qualquer jeito. E lá dentro comem qualquer coisa. E levam as incríveis imundícias que trazem de fora para comer lá dentro, na hora do lanche. Não há nenhum respeito com a palavra de Deus. Por isso eles são enganados. E o que é impressionante é que são milhares de pessoas. E quando eles abrem a escritura lá, dentro de casa: pai, me mostra para mim o caminho correto. E Deus mostra para ele, em vez de ele observar e ver se lá estão ensinando aquilo, não, ele pega aquela passagem que Deus mostrou para ele e leva para o mercenário. E pergunta para ele: olha, eu achei isso aqui, está dizendo que eu tenho que fazer. Não, isso não tem que fazer. Isso, nosso Deus é tão carrasco que no passado, quem não fizesse isso era apedrejado. E quantas milhares de pessoas foram apedrejadas porque pecaram esse pecado? Quantas pessoas morreram por causa do anátema? Mas agora não. Agora Deus, para nós, é diferente. A gente come o que quer, a gente faz o que quer e vai para o céu. Você declarou que você está salvo, você vai para o céu. É isso. Não é isso. O Senhor diz: necessário vos é nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo. Essa é a palavra do Evangelho. Vamos ouvir mais um pouco de música e encerrar a nossa palestra de hoje.
Vem, vem, meu irmão, vem, meu amigo, deixa transbordar esse mar de águas santas dentro do teu coração. Ei, meu amigo, Cristo dá pra você uma maneira vitoriosa de viver. Vem, 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 meu irmão, ei, meu amigo, Cristo dá pra você uma maneira vitoriosa de viver. Deixa fluir o rio da água da vida que existe aí dentro de você. A fonte do amor, o evangelho do Senhor, palavra viva que cura e purifica o pecador. Vem, 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 meu irmão, vem, vem, meu irmão, ei, meu amigo, deixa transbordar esse mar de águas santas dentro do teu coração. Ei, meu amigo, Cristo dá pra você uma maneira vitoriosa de viver. Alô, minhas amigas, meus amigos, vamos chegando ao final e voltamos novamente com você através do nosso próximo vídeo. Ensine os seus amigos a acessar o nosso site caravanadeabraão.com. Abriu a tela, você clica em cima, YouTube, e coloca lá Super Rádio HD TV e dá o entre, e você está comigo, a palavra do Evangelho Eterno, o Santo Pontífice de Deus. E nós queremos lembrar vocês que a Liga Parceira de Deus está cadastrando as pessoas através da sua carta. Você manda a sua carta de cadastro no correio, coloca a contribuição dentro do envelope, fecha, coloca no correio, registra a carta no correio e manda para o nosso endereço, Avenida Rubem Berta, 1377, Planalto Paulista, CEP 040, São Paulo, Paulista, São Paulo, CEP 040 74-010. Para receber as instruções, você liga 11, que é o DDD, 2275-3267. O telefone o DDD é 11, São Paulo. O telefone é 2275-3267. Você liga de preferência no horário noturno, das 18, entre as 18 horas até as 24 horas. Para você receber as instruções, como você se cadastrar corretamente na Liga Parceiro de Deus. Você se cadastrou, você recebe no seu endereço postal, que está no remetente da sua carta, 100 convites, todos com seu número, para você distribuir para os seus amigos. E nós vamos estar dando para você um prêmio inesquecível, cada pessoa que ligar e se cadastrar através do convite que você distribuiu. Você vai estar recebendo uma lembrança maravilhosa através do convite que você distribuiu. E as pessoas que quiserem trabalhar também vai estar cadastrando da mesma forma no telefone 11, que é o DDD de São Paulo, 2275-3267. vai ligar nesse telefone, vai gravar o seu pedido de emprego com a sua própria voz, dizendo o bairro que você mora, a cidade
que você mora, o bairro que você mora, o que você sabe fazer e o seu meio de contato. O seu e-mail, você pode colocar o seu e-mail, se você tem e-mail, o seu telefone, de preferência sempre e-mail. E as pessoas que estiverem interessadas em você, vai te procurar. E assim que você encaixou num emprego que vai te trazer o seu salário, que você precisa, imediatamente você comunica para nós dar baixa na sua chamada. Caso você não deu certo nesse emprego, você está cadastrado na Liga Parceiro de Deus. O seu cadastro, ele tem validade de 1 ano. Mas as 3 primeiras inscrições que nós fizermos, com sua indicação, inscrições que as pessoas fizeram porque recebeu o convite da sua mão, as 3 primeiras inscrições, valida para você o próximo ano. Então você vai estar sempre que você precisar passar alguma informação importante sobre o seu trabalho, você liga no nosso telefone e faz a sua gravação de viva voz e nós colocamos aqui no portal de trabalho para que você possa estar tranquilo com a sua situação de trabalho. E na Liga Parceiro de Deus e também na Liga do Portal de Trabalho, nós temos a reunião de Parceiros de Deus todo primeiro domingo de cada mês no nosso endereço, aonde nós vamos estar passando por um momento festivo com promoções super interessantes, entregando prêmios muito interessantes para as pessoas que participam e também prêmios para os visitantes que ainda não são cadastrados, que estiverem presentes na nossa reunião, no primeiro domingo de cada mês. É a reunião dos Parceiros de Deus. Sejam todos bem-vindos, a graça de Deus seja com todos vocês. O Senhor vos dê paz. Amém?